Quem é você? Meu nome é Newton Romanovski. Vim de Ponta Grossa, mas me criei aqui em Curitiba. Sou contemporâneo dos bondes. Eu, desde pequeno, a minha família toda era daqui. Eu me criei por aqui, estudei aqui e depois de 1962 eu estou morando aqui, definitivamente com a minha família. Na questão de estudos, o que você fez? Olha, eu fiz o normal, não o curso normal, mas estudei normalmente como todo mundo. Fiz o primário no Grupo Escolar General Osório, em Ponta Grossa. Depois eu fiz no Regente Feijó, Colégio Estadual Regente Feijó, fiz o ginásio. E depois eu fiz um ano de clássico e um ano de científico, que eram dois propedêuticos que tinha naquela época, né? E depois o meu pai era professor na Academia Ponta Grossense de Comércio, acabou me levando para lá, queria que eu fosse contabilista. E eu fiz o curso, me formei em técnico em contabilidade em 1956, se não me engano, 57, por aí. Reminiscências de Ponta Grossa. Olha, Ponta Grossa para mim foi uma grata surpresa como jovem, né? Porque eu não esperava que tivesse aquele volume de atrações para um jovem, como tinha uma cidade pequena, muito boa de morar, nós tínhamos uma cobertura social muito boa, muito grande, talvez porque a gente tinha um bom tráfego social também, a família, né? E eu só posso dizer que os anos dourados, que se fala tanto, eu vivi. Sabe Deus, lá 1950, 50 até 60, por aí. Era cinema, eram bailes como não se faz mais hoje em dia, a rigor, né? Todo mundo paramentado, as moças. Realmente era uma coisa que deixou muitas saudades em cada um de nós que sobreviveu àquela época. De Ponta Grossa, mais alguma lembrança marcante? Marcante. Olha, marcante mesmo de Ponta Grossa, eu acho que foi a minha vida, o início da minha vida, se é que eu posso dizer assim, cultural, né? Que nós tínhamos convescotes, onde se discutia muito sobre filosofia, sobre coisas muito sérias, né? E eu, naquela época, tinha um grupinho, né, que era muito interessado. Não havia, assim, pessoas muito dissociadas dessa coisa, como a gente vê hoje em dia, é muito comum isso, né? Todo mundo marchava mais ou menos por um sistema existente, que foi muito bom, muito bom. Nós assistíamos conferências aos sábados sobre filosofia, que hoje eu penso assim, mas que chato que era aquilo, né? Mas o que nos ensinou, o que nos colocou na cabeça, são coisas que não tem dinheiro que pague. E eu me lembro até de um professor, que era o Bruno Enei, um italiano que veio para cá, já casado, e trouxe a esposa dele, Dona Maria. Os dois davam filosofia no Regente Feijó. E nós absorvemos muita coisa vamos dizer assim, a tecnologia italiana para a cultura, né? Porque eles desenvolveram desenvolveram um sistema, né, de ensinar, de passar a cultura. Então eu recebi aquilo. Tenho lembranças, assim, por exemplo, do Centro Cívico Grinnell, que hoje ninguém fala mais nisso. O Grinnell era uma sociedade de rapazes, dirigida por os rapazes mais velhos que nós, e que abordavam todos os aspectos da juventude. Eles nos colocavam um caminho à frente, para quem quisesse seguir, de honradez, de seriedade, de correção, e de escolha certa, até para descobrir depois qual é a sua profissão. E esse Grinnell era lá de Ponta Grossa.
Nós tínhamos lá a SCAB, Sociedade Brasileira, não, Sociedade Brasília e Tiberê de Cultura Artística, uma coisa assim, que trazia muitas orquestras sinfônicas, e cantores e corais. Aquilo despertou em nós, nessa juventude contemporânea, um gosto pelas músicas, pela música clássica e pelas coisas boas, né, que você consegue através desse comportamento. Esse embasamento, Newton, levou você a qual profissão? Eu fui, digamos assim, não era o que eu queria, porque eu tive o outro lado da minha vida aqui. Com 16, 17 anos, eu frequentava o Aeroclube de Ponta Grossa. Eu queria aprender a voar, como de fato aconteceu. E então momentaneamente, assim, o meu foco foi desviado para aquilo. Eu queria ser piloto, mas eu não queria ser piloto comercial, eu queria ser um piloto da Força Aérea ou coisa parecida. E então, durante uns anos eu me fixei nisso. Mas acabei indo, meu pai fez muita questão que eu estudasse Direito. Estavam inaugurando a Faculdade de Direito em Ponta Grossa. E eu não queria. Não, vai estudar Direito que você vai acertar na vida e tal. Resultado, ele entrou no cursinho junto comigo. Fizemos um cursinho de 6 meses, coisa assim. Ele passou e eu passei também. Então, fomos colegas de turma, eu e meu pai. Eu fui, então, para a advocacia. Fiquei 30 anos, mas não gostei. Eu tinha uma liberdade de pensamento muito grande, porque eu tinha sido publicitário até então, ligado aos meios de comunicação. E o Renato sabe disso, porque nós fomos companheiros naquele tempo no Canal 12, no início do Canal 12, e eu sempre gostei muito dessa área de comunicação, mas fui ser advogado. Não, fiquei lá, mas nunca vou dizer para você que que eu gostei da coisa, não gostei. A forma de trabalho, essa coisa, nunca chegou a me agradar completamente. Vamos focar um pouco então agora no campo de publicidade. A TV. Bom, eu sou um privilegiado, porque eu comecei mesmo em Ponta Grossa. Lá tinha, naquele tempo, uma rádio só, que era a PRJ2, Rádio Clube Ponta Grossense, do Abílio Osma e o Manuel Machuca. E então eu, muito curioso, ficava junto lá. Na realidade, o meu foco era ficar naquela mesa ali, mexendo com aquelas coisas, né? E no fim das contas, eu acabei indo para frente do microfone. E fiz umas experiências e tal, mas somente quando eu cheguei... Não, antes de vir para Curitiba, eu fui para a Rádio Emissora Paranaense, lá com o Najib Shed. E já tinha até um emprego garantido com ele. E a coisa, pela dificuldade de estar em Ponta Grossa e a rádio está aqui em Curitiba, eu não pude levar à frente. Mas foi uma experiência fantástica, porque eu vi nascer, desenvolver o rádio, desenvolver os meios de comunicação escrita, que é jornal e revista. Eu trabalhei na revista Panorama há algum tempo, né? Eu fui repórter, fui fotógrafo, eu vendia anúncios, eu fazia de tudo um pouco. E depois eu trabalhei um pouco no Diário do Paraná, onde tinha uma coluna sobre automobilismo, e no jornal, escrevia eventualmente, esporadicamente, no jornal O Estado de São Paulo, O Estado do Paraná, e até na Gazeta eu tive uma coluna sobre aeromodelismo, que eu gostava também bastante disso. E, enfim, rádio, televisão, jornais, você acaba abrangendo praticamente um universo da comunicação. Conhecimento com meu amigo Renato Bazani, que me levou para uma agência de propaganda, a primeira agência completa de Curitiba, né? Isso eu me orgulho de dizer.
Nós tínhamos um local alugado no edifício Manuel de Macedo, ali na esquina da Rua 15 com a Marechal Floriano, lá no 20º andar. E, ficamos com o andar inteiro. Ali tinha laboratório fotográfico, tinha um salão para tirar fotografia de modelos, tinha de tudo. Era uma agência espetacular, mas durou pouco. Eu acabei me desgastando com o cidadão lá e saí fora. Mas sou amigo do Valinho Cesário Pereira até hoje. Se ele está vivo, ele sabe disso. Quando ele me encontrava lá em Camboriú, ele sempre vinha conversar comigo e recapitular os momentos que nós passamos juntos lá, né? E depois eu saí daquela e na rua, quando eu saí, recebi o meu dinheiro. Peguei a minha liberação e saí para a rua, acho que eram umas 3, 4 horas da tarde. Eu encontro com o Edson Zap e mais alguma outra pessoa lá que eu não me lembro quem era. E o Edson Zap então disse, olha, eu estou fundando uma agência de propaganda, você entende alguma coisa disso? E, olha, casualmente eu entendo, porque eu estou saindo de uma agência agora. Eu estou indo para casa pensando o que você vai fazer. Eu estou pensando o que eu vou fazer, não sei ainda. Então vem aqui comigo. Me levou lá no Tijucas, abriu o escritório. Estava fechado, mas estava montado. Disse, isso aqui é uma agência de propaganda que eu acabei de montar. Só que eu não tenho ninguém para tocar, porque eu não sei como é que funciona esse troço. Resultado. Já meu emprego, o segundo emprego, começou ali. E acabei sócio. E acabei dono do negócio todo. Fiquei 7 anos com a VIP. E eles colocaram erradamente naquele tempo, né? VIP, vendas, incremento e propaganda. E aí a minha vida se cruzou muito com a do Renatinho Mazzanis. Nós tivemos muito boas coisas juntos. Fizemos beleza de programas. Eu lamento que escrevem tantos livros sobre o início da televisão e ninguém se lembra disso. Moacir Franco, os titulares do Ritmo, os calouros do Ritmo, quem mais? Zé Vasconcelos. Não me lembro mais. Eu sei que era muita gente que veio para cá através da VIP Propaganda. Lógico, a supervisão do Renato, que ele conhecia bem essa parte artística. Amante do rádio, a gente vê que você sempre foi. Sempre foi. E rádio amador? Bom, eu considero meio à parte, né? Mas eu fui um bom radioamador, muitos anos. Nos tempos em que o radioamadorismo era levado a sério, né? Não tinha esse negócio de pesquisa aí, que é uma barbaridade. Era tudo como eles mesmos dizem, né? Você é PY ou é PX? Eu sou PY, pô. Que o PY é o prefixo mais importante do radioamadorismo, né? Papa Yankee 5, que é a 5ª região aqui, Paraná e Santa Catarina. Santa Catarina depois foi dividida, ficou com PP5. O meu era AKB, Alfa Kilo Bravo, depois passou a ser Delta Alfa. Porque eu pedi esse prefixo que era de um contraparente meu lá de Ponta Grossa. E amigo, companheiro, foi também piloto aeroclube, foi amigo do meu pai. E esse cidadão que eu estou aqui enrolando para ver se vem o nome dele, mas ainda não veio, daqui a pouco ele vem. Enfim, o radioamadorismo, ele ocupou de mim uma parte muito importante. Desenvolveu um sentimento de humanidade muito grande. E eu levei o meu filho junto comigo, ele se tornou classe A também, acabou ganhando um concurso de âmbito mundial, ele foi campeão mundial. Conteste. Na faixa de 15 metros em telegrafia, porque ele era muito bom em telegrafia, eu não, mas ele era muito bom em telegrafia e ele ganhou, tem um diplominha lá, uma placa, ele ganhou 15 metros, primeiro lugar no mundo.
E aí você pode imaginar quantos países competiram, né, naquele tempo. E o Fábio foi realmente, sempre me deixou muito feliz, porque ele era um filho muito bom, de primeira e muito dedicado. Agora, voltando um pouquinho, eu falei sobre, vamos dizer assim, o lado humano do radioamadorismo. Nós participamos de salvamento de aeronave, queda de aeronave, remoção de pessoas totalmente quebradas. Acompanhamos o Amir Klink numa das viagens dele, solitárias aí até o Polo Sul. Participamos da instalação daquela estação, como é que se diz ali, que é a estação lá na Antártica, Comandante Ferraz. Nós participamos da instalação daquilo. Eu tenho diploma da Marinha e também eu consegui falar com aquela nave interplanetária que explodiu lá, quando ela passava aqui por cima, nós tivemos, mas eram instantes assim, muito rápido, né? Que é a Colômbia, né? Colômbia. E também a Soyuz soviética tinha um cidadão lá que falava espanhol. E na frequência de 2 metros em FM, nós falávamos com a Soyuz aqui de casa, da minha casa ali. Então o radioamadorismo, para mim, foi uma das coisas mais fantásticas que eu fiz na minha vida. Eu só parei porque foi uma coisa assim muito episódica, né? Tudo chega num termo. Chega naquele termo, você tem que parar. Foi isso que aconteceu com o radioamadorismo. Voltando à tua profissão. De advogado. Advogado, é isso. Você trabalhou com a FUBRA, trabalhou com uma série de empresas, inclusive prestou serviço à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, lá em Florianópolis. O que você pode dizer de tudo isso? Olha, ali já não é assim, vamos dizer, um trabalho de advocacia. Foi um trabalho mais de relações institucionais, como eu presto até hoje para a FUBRA. Eu faço parte da FUBRA até hoje. E naquele tempo eu trabalhei com outras empresas. Eu me lembro, como advogado, eu ganhei uma questão de um cidadão nosso, curitibano aqui, que foi enganado por uma equipe de vendedores de ações, e ele comprou mais ações do que podia pagar. Ele não podia ter comprado aquelas ações, quer dizer, não houve critério na venda. E daí um dia ele foi no escritório chorando, porque disse que a mulher estava se separando dele por causa disso, porque ele ia perder a pequena distribuidora de bebidas, que aliás você conhece, o André Nunes da Silveira. Sim. Estava perdendo tudo. Eu embarquei para Porto Alegre e dei uma entrada lá, porque o pessoal era de lá, e eu achei que eu teria maior repercussão se eu fosse lá. Fui lá, entrei com a ação. Brigamos quase 2 anos. Então eu ganhei aqui, na primeira instância, não, ganhei lá em Porto Alegre, a primeira instância, aí foi para a segunda instância, eu ganhei também. E aí quando eles verificaram que não tinham condições de entrar no Supremo, o desembargador Paulo Velhinho me chamou lá no gabinete dele, me deu os parabéns e disse: eu vou despachar aqui, porque não existe mais condições de ir para frente, isso aqui está está provado e bem provado. E aí eu ganhei a questão, recebi meus honorários e, para minha surpresa, a parte que perdeu, que era a Companhia Cervejaria Alterosa, lá de Belo Horizonte, mandou um representante deles aqui para me contratar como advogado dele. Então eu tive a felicidade de trabalhar com um grupo muito bom, do Hermógenes Ladeira,
e durante quase 5 anos. E outras, né, que na hora assim a gente não se lembra bem. Vamos trazer agora a tua vida para o presente. Você escreveu e publicou, inclusive, O Tempo de Meu Pai. Recentemente, inclusive, fez um livro sobre meditação e autoajuda. É membro do Centro de Letras do Paraná. É membro fundador do movimento Pró-Paraná, aqui em Curitiba. Do Centro de Relações Internacionais do Paraná. É consultor e co-palestrante do grupo Mastermind Bureau, Motivação e Autoaperfeiçoamento, não? Florianópolis. Florianópolis. Quer dizer, você tem um embasamento extraordinário. Com tudo isso hoje, olhando para trás, se posicionando, o que você vê no futuro? Com relação a sua vida. A minha vida? Isto. Bem, eu tenho 74 anos. Mais uns meses aí eu vou indo para os 75. Eu sou um homem muito feliz porque consegui chegar nessa idade junto com vocês, que são meus contemporâneos, meus amigos, com saúde, né, disposição, aí continuo trabalhando, continuo produzindo. Agora estou com mais 2 livros prontos, um encomendado por uma família, que eu devo entregar dentro de uns 2, 3 meses, e um outro meu que está prontinho já, de crônicas, crônicas do meu universo. Não está bem definido o nome, mas deve ser por aí. E esse livro de crônicas é muito interessante porque eu rememoro muitas coisas importantes da minha vida. Então, você me perguntou o que eu espero daqui. Projetos, sonhos a serem realizados. Pois olha, primeiro seria ser seu amigo, isso eu sou. E não é de agora, né? Não é de agora, isso. 40 e poucos anos aí. O Renato, a mesma coisa, convivemos muito bem, sempre no Canal 12, e nas empresas que o Renato atendia com a agência dele, e eu também. Então, não tenho grandes, assim, projetos a não ser continuar escrevendo. O que eu sei fazer de melhor, eu acho que melhor, que mais ou menos, é escrever. Então eu acho que se eu puder escrever mais alguma coisa... Eu tenho um sonho, sim, agora me lembrei. Eu quero escrever um livro infantil para criança. Eu vejo as crianças tão mal orientadas hoje, com cada porcaria aí que dá até gosto de ver. E eu gostaria de escrever um livro tipo do Monteiro Lobato. Eu tenho a coleção dele todinha até hoje. Esses dias até minha filha já esteve lá em casa e disse: pai, essa coleção é minha. Eu vou dar para ela, ela já está esperando o nenê dela. Então eu já dei para preparar. E eu gostaria muito de escrever um livro infantil para as crianças. Mas para crianças já com entendimento, que possa ler, discernir, entender a história. Pois é. Dizem que para o homem se completar, ele tem que ter filhos, plantar árvores e escrever livros. Nesse aspecto você já está completo. E aqueles outros sonhos engavetados? Bom, porque dizem que o homem está realizado quando ele escreve um livro, planta uma árvore e faz um filho. Eu já fiz os 3. É isso. Agora, o outro projeto que está engavetado, deixa eu pensar. Eu acho que ganhar dinheiro, né? Mas isso eu não vou conseguir. Está meio difícil. Acho que também nunca foi o teu propósito, né? Não. Eu gosto, é lógico, a gente gosta de fazer uma viagem para o exterior, ou mesmo aqui no Brasil. Mas, vamos dizer assim, são pequenas veleidades, né, que a gente se propõe e que às vezes você não sabe se vai conseguir realizar ou não. Então eu deixo isso na mão de Deus. Se Ele quiser que eu sonhe mais e de repente realize, eu estou por aqui. O Newton é um homem religioso? Muito religioso, muito religioso. Eu sou religioso de rezar
toda noite, antes de dormir e de manhã cedo, o meu primeiro pensamento é para ele, lá em cima. Porque o homem que não tem religião, eu acho que é o homem que não tem norte, não é? Você precisa de um norte na sua vida, e esse norte vem da religião. A religiosidade sempre foi uma característica, não só minha, mas da minha família, porque você é produto dos seus pais, seus avós, né? Quando você nasce, o primeiro, vamos dizer assim, a primeira manifestação de sabedoria que vem de dentro, porque você não sabe nada, acabou de nascer, mas já sabe procurar o seio para mamar, já sabe mexer com a mãozinha, falar um babá, ou coisa assim. Isso vem dos pais, e junto com isso vem umas ideias, um trabalho mental que vai se desenvolvendo gradativamente. E às vezes a partir daí forma-se um bom caráter, né? E a religião contribui poderosamente para que o homem esteja no seu caminho certo. Newton Romanowski visto pelo próprio Newton. Poxa, eu me considero um sujeito quase realizado. Não digo bem realizado, porque, como eu disse para você, falta essa parte que eu nunca me atendi bem, que é a parte financeira. Eu sobrevivo bem. No aspecto cultural, me considero realizado, porque estudei bastante, li bastante, leio até hoje, acompanho os movimentos e não me conformo com canalice, eu sou meio revoltado quanto a isso, ver o que fazem na política, o sujeito sobe, se elege só para botar a família, ou então para ele se locupletar, entra pobre, sai rico. São coisas que o sujeito que se propõe a ser um político, um administrador público, acho que o primeiro pensamento dele deveria ser servir o povo que ele representa. Mas parece que essas coisas são esquecidas, e isso realmente me deixa um pouco preocupado com o futuro. Mas o restante não, eu me considero realizado. A formação do Newton inclui não só o curso superior, ciências jurídicas, como contabilidade nos cursos médios, cursos extracurriculares de direito civil, direito comparado latino-americano, direito penal, processualística, medicina legal, economia e finanças, e outros cursos, filosofia pura, método, logística, gramática e literatura latina, administração empresarial, direito internacional latino-americano, comunicação, marketing e publicidade. Realmente, Newton, você amealhou ao longo da sua vida o saber. A informação dá o poder? A informação a informação é um dos poderes, né, que dirige o mundo, é isso? Isto. Então eu acho que aquele que se propõe a trabalhar na área da informação, como nós aqui que estamos nessa sala nos propusemos, todos os companheiros de antigamente, né, e que a nossa amizade penetrou pelo tempo e chegou até hoje, nós temos uma responsabilidade com aqueles que nos seguem, aqueles que nos veem, que nos ouvem, que estão junto conosco todo dia, nossos filhos, nossos pais, nossos parentes, nossos conhecidos, enfim. E no momento em que você tem essa responsabilidade sobre os ombros, você tem que cumpri-la bem. Não pode tergiversar sobre essas coisas que são tão sérias até para o destino da humanidade, né? Vendo o mundo que nos cerca, da forma como as coisas estão caminhando, e com o apoio, evidentemente, de todo esse conhecimento
que fez com que se fundamentasse normas de conduta dentro de cada um de nós, como é que você está vendo este mundo doravante, em que existe sempre aquela lei de tirar vantagem de tudo, em que quer-se ficar rico em apenas um ano, e quando a família é deixada de lado, não mais como um esteio da sociedade moderna, mas sim como pura e simplesmente uma forma de procriar. Vejo com preocupação, porque nota-se que o foco da vida das pessoas, no momento em que passa a ser dono da do seu próprio destino, ele foi desvirtuado na realidade. Ele saiu daquele foco, até de certa forma romântico, que havia antigamente, né? Eu vou trabalhar como advogado, mas eu quero ter, como eu tinha no meu escritório, depois me arrependi, parei. Depois de uns 10 anos eu parei, mas eu tinha 5 clientes que não podiam pagar absolutamente nada. Então essa era a minha contribuição social da minha profissão. Mas hoje não, você vê, um médico, ele quer ser destaque social. Não interessa se o cara é... Não todos, né? Mas uma grande parte você nota isso. Quer ser destaque social, ele não se preocupa se a profissão, quer dizer, o trabalho profissional dele está sendo bem aplicado, né? Então, essa coisa faz com que aconteça muita coisa. Gente morre, gente fica aleijado, famílias ficam destroçadas. Por quê? Porque não se atende o princípio da sociedade humana. Uma sociedade humana. Nós somos todos responsáveis por uma pessoa que está precisando e todas as pessoas são responsáveis pelo nosso trabalho. Então nós temos que ter essa noção de responsabilidade e tocar a coisa com muito critério, porque o futuro que mostra com esse pessoal que está aí aparecendo agora, que não sei não, alguma coisa vai acontecer. O fato mais marcante que você poderia nos contar da sua vida, das coisas acontecidas? Marcante? Marcante, que realmente deixou uma marca indelével na sua memória. Mas foram tantos, Orlando. Vamos por escala, então. Que você, inclusive, tenha tido uma participação bastante grande nesses fatos. Eu vou falar uma coisa que o Renato sabe bem disso. Ele estava junto comigo quando inauguramos no Canal 12 a primeira máquina de gravação, o videotape, né? Que era como era a marca do videotape? Ampex, VR1000. Era o quê? A VR1000 Ampex. Ampex. Eu me lembro do Edo, aquele engenheiro lá de São Paulo, veio montar aqui. E o Shibadem, que o seu doutor Managi foi para os Estados Unidos, trouxe no colo. Era deste tamanho, era um armário, o negócio era portátil. Portátil, precisava 3 caras para carregar. Então, esse dia que nós tivemos uma festinha lá dentro do Canal 12, eu participei, e o velho mandou vir salgadinhos e uma gasosa e tal. Isso ficou marcado comigo. Uma coisa tão singela, né? Mas realmente isso me marcou. E a outra coisa que me marcou é a primeira vez que eu voei num teco-teco. Um dia eu estava lá em cima, eu gritava e batia com o pé no chão e fazia... Porque eu era o dono do mundo, eu estava lá em cima. E o resto estava tudo embaixo aqui, né? Só a hora de descer que dava um medinho. Será que eu acerto a pista? Parecia tão pequenininha. Mas, enfim, eu vivo de pequenos momentos. Aliás, uma coisa que você não me perguntou, mas eu quero dizer, eu me considero uma pessoa humilde.
Eu sempre fui humilde. Eu não sou aquele tipo que gosta de se mostrar, porque todos esses caras entraram pelo cano alguma vez lá. Eu acho que eu não sou Com assim certeza. tão puro, eu sou esperto, porque eu nunca deixei de ser humilde. Eu acho que a humildade é importante. E se tem alguns momentos que você esqueceu daquilo e passou a mostrar, eu não me lembro, mas pode ter acontecido comigo, a mostrar superioridade, coisas assim, imediatamente, a hora que eu me acordo, eu já vou pedir desculpa. Eu sou humilde. Então eu acho isso uma coisa muito boa, a humildade. Sem dúvida. Quer dizer, das épocas de que na TV fazia-se tudo ao vivo e nem as cores existiam, né, Renato? O Delair Rodrigues, o Ari Fontoura, que hoje está na Globo. Né? Todos contemporâneos. Né? Contemporâneos nossos. Nossas. Aquele tempo até, digamos, hoje, quais foram, da parte de você, as lembranças profissionais nesse campo? Não só a experiência lá com o Dr. Najib Shed e o Ampex, né? Mas outras assim profissionais que você tenha concorrido para que elas se concretizassem. Bem, tem um projeto do término do edifício Tijucas, que eu fiz todo o projeto da divulgação, né? E tem um fato, não é um trabalho, é um fato que eu me recordo com muita alegria, muita satisfação, que eu já comentei com pessoas conhecidas, quando o Paulo Goulart morava em Curitiba, porque o Paulo é daqui, né? Uhum. Ele veio morar em Curitiba e trouxe já casado com a Nicete Bruno. E a dona... Ele é filho do Miessa? Aquele que era do Banco Comercial. Diretor do banco lá. E aquela senhora, mãe da Nicete, que é a dona Lenita Bruno, ela ia na minha agência, sentava na frente ali, ficava conversando comigo, porque ela queria uma ponta. Eu supervisionava um programa chamado, um programinha rápido, programete, no Canal 6, chamado E Agora Meu Bem, com a Cileide Costa e o Zé Maria Santos. O Zé Maria estava começando na vida artística dele. Então a dona Lenita ia lá. Eles tinham uma padaria aqui na rua Cruz Machado, quase esquina com a do cinema ali, a Hermelinda de Leão, né? Hermelinda de Leão. Eles tinham, você se lembra disso, Renato? Tinham uma Lido, panificadora, as meninas dele, essa mais velha, que é artista também, desse tamanhinho assim. E isso gozado, rapaz, tenho uma satisfação. Nunca mais vi o Paulo, nunca mais encontrei com a Nicete, nunca mais vi ninguém da turma deles lá. Mas isso me dá uma satisfação, porque eu participei de um momento que eu acho que, para o Paulo Goulart, para a Nicete, isso aí foi um momento histórico, né? Assim como também outros companheiros que até já se passaram para o lado de lá, o Baraúna de Araújo, que já morreu. Não diga. Estou sabendo do Baraúna agora, está vendo? O Távora. Companheiro nosso lá da emissora paranaense. Companheiro, tinha um vozeirão, né? Puxa. O Alcides Vasconcelos é sempre está na memória nossa, né? Um dos melhores locutores que eu tive a oportunidade de conhecer. Sim, eu estou me dando conta que tem um fato que eu tenho que, até aproveitando que você está aqui, vou falar. Nós fomos uma noite chuvosa de frio no edifício ali na Rua 15, um edifício daqueles antigos ali, perto do antigo... tinha uma loja de sedas ali do Caluf, em cima daquilo você tinha lá um estúdio, mas era tão pequenininho que para passar dois ali, acho que tinha que subir. E é você e o Zininho, o Alvim, o primeiro nome dele não me lembro, o Zininho. Ele morreu em Florianópolis, é de lá, né? Exato. Ele ficou teu sócio uns meses e depois foi embora. Eu vendi as máquinas para ele. Ah, vendeu? Né? Vendi.
E ele levou embora. O SEC Júnior, inclusive. SEC Júnior. SEC o Júnior. SEC, me lembro também. Então, essa parte minha, porque eu tinha sido convidado para dirigir o setor de comunicação do Super Enxovais Blumenau. Era no edifício Ana Cristina. Não era Ana Cristina. O SEC era no Ana Cristina. Ele montou mas o estúdio. O teu estúdio não era. Não, o meu, um deles, eu tive um no Tijucas, 18º andar, uma gravadora, né, era um Recalcat, e depois eu fui buscar uma máquina em São Paulo, que gravava inclusive long plays também, mudando inclusive a rosca, né? E aquele foi perto da Casa Colosso, na Praça Generoso Marques. Lembra? Eu acho que ali mais ou menos começo da Riachuelo. Muitos anos isso, muitos né? anos. Imagine. Então é isso. Mas eu tenho muita alegria de me lembrar disso, que nós, naquele tempo, já éramos amigos, né? E você fazia as gravações e já passava para o acetato na hora, né? Então você já saía com o disco embaixo do braço. Correto. Nós viemos a fazer um pouco de concorrência, e é bom que a gente deixe gravado o nome daquele austríaco extraordinário, Eugênio de Félix, na Travessa Oliveira Belo. Sim, é verdade, é verdade. Ali que nós aprendemos realmente a gravar, né? Fazer gravações. Eu aprendi muito com o Eugênio. Valeu. Mais alguma consideração, meu querido? Não. Quero agradecer ao Renato Mazanik, ao Luiz Renato Ribas, que não está presente, mas é meu amigo também, lá de Ponta Grossa. A irmã dele fazia parte da nossa turma de baile lá. E também agradecer a Thaís, a Laís, que está aí atrás da câmera, Laís sendo Flores, responsável pela imagem. E você, meu caro Orlando, nós estamos sempre juntos, né? Felizmente, né? Acho que nunca brigamos, né? Já temos história. Quer dizer, ninguém pode dizer que eu sou encrenqueiro, porque eu nunca briguei com você. Não, eu acho que você nunca brigou com ninguém, né? Alguma coisa saiu por aí, mas tá tudo bem, já foi resolvido. Obrigado, Renato.